Então tá, vamos começar o nosso vídeo aqui então, pessoal. Hoje a gente vai ver como usar o ChatGPT para o teu escritório de advocacia. Bom, eu me chamo John Lennon, eu sou o host aqui do Legado Jurídico. Vamos para mais um vídeo. E assim, da onde que surgiu essa ideia de ajudar os advogados a usarem o ChatGPT? Primeiro ponto, os meus clientes, né, eu vi que alguns tinham bastante dificuldade de entender as funcionalidades do ChatGPT, alguns usavam o gratuito, outros usavam aquele plano intermediário ali, né, que tem no ChatGPT, que é o Go, se eu não me engano, e tem gente que usava o Plus, mas não conseguia extrair tudo que tinha de melhor do ChatGPT para a sua advocacia. Bom, participei da cidade da advocacia, agora que ocorreu semana passada, ocorreu também agora essa semana essa Sapiranga Summit, e eu tenho um cliente especificamente que eu fiz uma reunião com ele ontem, e ele disse que não entende muito, não sabe como usar, e estava usando pouquíssimas funcionalidades do ChatGPT. Então, a ideia do vídeo de hoje é eu abrir o ChatGPT aqui para a gente fuçar junto, para a gente entender quais são as funcionalidades, como que é as boas práticas, as melhores recomendações para a gente fazer aí realmente um bom uso dos recursos que o ChatGPT nos oferece, beleza? Então deixa eu ajustar aqui para abrir a tela. Tá, aqui eu estou no OBS e aqui eu vou ir para minha tela. Hoje eu estou com uma tela só, pessoal, que eu estou gravando aqui no quarto, então eu não vou ver se está funcionando direitinho. Deixa eu ver aqui, eu consigo dar uma espiadinha, eu acho que vai funcionar direitinho, beleza? Mas vamos lá. Qualquer coisa na edição, se eu ver que ficou errado, eu gravo tudo de novo. Então, vamos lá. ChatGPT. Eu tenho o linkzinho aqui, mas eu vou acessar aqui. Beleza. Aqui já vai cair dentro da minha conta. Eu tenho a versão Plus. Vamos falar um pouquinho sobre as versões ChatGPT. Beleza? Aqui, planos. Que eu quero explicar rapidamente para vocês a diferença entre os planos, tá? Primeiramente, advogado, a gente tem o individual e a gente tem para empresas e grandes organizações. No individual, que a gente chama aqui de uso pessoal, pessoa física, tem o free, não recomendo, tá? Aqui tu vai ter extrema limitação da utilização, tem limite de pesquisa, tem limite de geração de imagem e, assim, ó, não recomendo, tá? Esse Go, eu como eu disse, tem um amigo meu que está usando, que é, eventualmente ele é cliente, né, do nosso escritório aqui, do nosso escritório, não, o escritório dele é cliente da nossa agência, né, e assim, ele estava usando o ChatGPT Go. E assim, eu fui ver mais profundamente esse ChatGPT Go, e ele é o free, com alguns limites a mais. Então ele é o free, tá, mas ele tem um pouquinho mais de poder de processamento, mas não chega nem perto do Plus. Aqui é o ChatGPT de verdade, tá, pessoal? Então, assim, se tu vai utilizar o ChatGPT, usa o Plus, tá? Aí, assim, o Plus vai ser, né, modelos avançados de raciocínio. Aqui é o principal fator. A gente já tem o ChatGPT 5.6, já tem o 5.5, tem o Omni 3, né? Aqui tu não vai ter limitação, assim, salvo se tu utilizar ele de uma forma extremamente pesada, né? Usar o dia todo para fazer tudo com ele, aí tu vai atingir os limites. Fora isso, eu nunca tive limite de conversa, nunca cheguei no limite das conversas, e olha que eu uso, nunca cheguei em limite de geração de imagens, e assim, tem vezes que eu uso bastante, sabe, fico uma tarde ali gerando imagem, gerando coisas, né? Então assim, tem o Codex aqui que a gente pode falar também, tem o Work, então assim, várias coisas bem interessantes. Aqui tu começa a usar a IA de verdade. O Pro é só realmente se tu tem uma utilização extrema. Tu faz todas as automações possíveis com a ChatGPT, tu quer que ele leia todos os teus e-mails e traga um relatório inicial, tu vai fazer essas automações para ele fazer publicação automática de conteúdo, tu vai utilizar ele aí para gerenciar um sistema de CRM, né, com integrações, tu vai responder as leads ali, efetivamente tem um sistema, né, que não é comprado, né, de uma outra empresa, mas tu tem ali uma triagem e atendimento pelo WhatsApp utilizando o ChatGPT, né, chamando o ChatGPT, aí talvez o Pro seja para ti. Mas eu quero conversar aqui sobre os planos empresariais, advogado, porque aqui, ó, o plano de business, negócios, né, esse aqui é o mais recomendado para quem tem empresa. Porém, para tu assinar esse plano aqui, ele é o mesmo preço do Pro, porém é obrigatório tu ter 2 usuários, né? Então tu vai assinar, vai ser $40 por mês na realidade, tá? E como é que ele funciona? Ele
vai trazer para ti o mesmo ChatGPT Plus, né? Então, assim, todas as funcionalidades do Plus e mais um pouco. Tu vai ter acesso ao Codex na web, tu vai poder baixar ele para o computador, tu vai conseguir também aqui conectar outras ferramentas além das que tu já poderia conectar lá. Aqui, ó, esse é o mais importante, o Workspace seguro com SSO, SAML e MFA. Essas proteções aqui é o que a gente chama de compliance. Isso aqui vai permitir com que tu use o ChatGPT da forma mais segura possível para a tua empresa. Se tu lida com dados sensíveis, se tu lida com dados de clientes, é isso aqui. Porém, a desvantagem é que tu precisa de 2 perfis para pagar esse ChatGPT. Então, assim, se tu advoga sozinho, ele não vai permitir que tu use e não vale a pena usar aqui, porque fica muito caro se tu é sozinho. Agora, se tu tem um estagiário que tu vai fornecer o acesso ao ChatGPT, se tu tem um outro advogado que trabalha contigo, tu vai realmente usar para tua empresa e ter várias contas de GPTs, vale a pena, porque daí o que acontece? Tudo que uma dessas contas faz dentro do ChatGPT, ela vai alimentando o contexto do negócio, né? Então tem como se fosse uma conta mãe que aprende em todas as contas. Então tudo que o estagiário faz, quando tu for fazer uma pesquisa, tu for fazer um pedido para o ChatGPT, ele vai entender as coisas certas que são feitas lá, a inteligência que o estagiário gerou, e ela vai estar mais inteligente do que se fosse, por exemplo, tu na tua conta pessoal Plus e o estagiário assinando a conta dele pessoal Plus, né, que não se comunicam, não gera essa inteligência. Então, isso aqui é bem interessante. E essa Enterprise aqui aí é realmente para grandes organizações. Então, feito esse painel inicial aqui, já me conta aqui nos comentários qual é o plano que tu usa, tá? Qual é a versão que tu usa, o que tu acha de bom, o que tu acha de ruim nessa versão, tá? Não esquece também de dar o like aí para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, isso ajuda bastante o canal a crescer e ajudar mais advogados. Bom, mas então vamos aqui para o ChatGPT. Deixa eu deixar ele branquinho aqui nas configurações, porque é como ele vem padrão e a maioria das pessoas usa. Então eu quero, cadê aqui? Não é cor do ícone, é aparência, sistema, quero, claro, aqui. Esse é o chat, eu não posso com esse ChatGPT aqui, mas eu vou só para mostrar para vocês, beleza? Deixa eu fazer uma coisa aqui, que daí a gente faz assim, ó. Favoritos, ocultar barra de favoritos. A gente ganha um espacinho aqui sem aparecer os meus favoritos. Aqui dá pra fechar. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Ele pode vir fechadinho aqui, mas tu consegue abrir essa barra lateral. Tá? Como eu tenho o Plus, eu posso usar o chat ou posso usar o Work, que aqui a gente vai ter um pouquinho mais de opções para a gente fazer algumas rotinas. Não vou dizer automações, mas algumas rotinas, né? A gente consegue configurar para que ele faça essas rotinas. Eu posso baixar aqui o aplicativo no desktop, tranquilo também para usar, e o chat. Bom, abrir a barra lateral. O que a gente tem na barra lateral aqui? Os menuzinhos para a gente começar a conversar. Vamos clicar em cada um deles. Novo chat, aqui é para tu conversar qualquer coisa com o chat GPT, tá? Biblioteca. O que é essa biblioteca aqui? É onde tem tudo o que tu já fez no teu chat GPT, desde pastas que tu criou, desde documentos que tu gerou, aqui, né, tu pode separar por imagens, pode separar por arquivos, né, então a biblioteca é tudo de documentação ou documentos ou arquivos que foram, né, colocados aqui dentro do ChatGPT ou gerados aí pelo ChatGPT, tá? Agendados. Aqui são os agendamentos que são feitos, tá? A gente consegue realmente agendar tarefas e aí de forma bem simples assim, com poucas conexões a gente consegue fazer esses agendamentos aqui, ó, resumo diário, né? Com atualizações sobre os temas que mais interessam. Então tu pode configurar aqui uma automação para que todo dia de manhã, determinado horário, ele faça uma pesquisa e traga as principais notícias para ti. Monitor de e-mails, ele vai vincular com o teu e-mail e tu consegue controlar ali os e-mails, né? Aqui, ó, envie para mim, né, consequências éticas, aquisições e AI Shifts on so week, uma vez por semana, para ele trazer as atualizações aí sobre o marketing jurídico, tá? Então, assim, várias coisas que dá para fazer. Aqui, claro, ele já está pegando com base no meu histórico, né? Dá para ver aqui que o teu, provavelmente, isso aqui vai ser diferente. Esses dois deve ser padrão do ChatGPT e esses aqui, eles trazem como opção. Mas tu consegue fazer várias coisas, né? Plugins. Aqui são algumas formas de tu
fazer com que o ChatGPT atue diretamente dentro de uma ferramenta. Então tu faz uma vinculação direta. Tá? Aqui eu tenho alguns instalados, ó, Documents, Default Templates, PDF, tá? Temos algumas coisinhas aqui. E aqui tem outros que tu consegue pesquisar, GitHub, Google Drive, né, Notion, Google Calendar. Então assim, tu consegue fazer esses plugins. E como que ele vai atuar efetivamente? Digamos que eu tenho aqui um plugin com o Google Calendário, né? Com a agenda do Google, o que a gente consegue fazer? Quando eu estiver dentro de uma conversa e pedir para ele agendar uma reunião com tal pessoa, né, que tem esse e-mail, pá, ele vai criar esse agendamento lá no Google Calendário direto. Por quê? Porque eu tenho essa vinculação, eu tenho esse plugin, né, eu tenho essa vinculação entre os dois aplicativos. Né? E lá no Google Calendário, se eu quiser botar uma observação para ele puxar informações de determinado projeto, eu consigo também com base nesse plugin. Tá? Codex. Aqui ele vai abrir uma outra parte que é para usar efetivamente, né, a parte de código, de programação, para tu criar coisas mais profundas. Né? Então o que tu consegue fazer aqui? Aqui tu consegue acessar tudo dentro do teu computador, tu consegue criar automações mais profundas, tu consegue fazer uma infinidade de coisas. Aqui está o poder, tá pessoal? Porém, o problema é que o Codex ele vai usar os famosos tokens, e aí, para tu poder usar, tu precisa ter muita grana, porque ele gasta muito token, né? E token é dinheiro. Então, assim, pessoal, normalmente quem vai usar isso aqui são pessoas que trabalham efetivamente com desenvolvimento de sistemas ou com programação, né? Os web designers aí que vão fazer algum tipo de site, algum tipo de plataforma. Então, realmente é uma parte bem mais profunda. Ou se tu quiser fazer automações que envolvam uma parte offline. Então, tipo assim, eu quero que o ChatGPT crie diretamente uma petição para mim, escrevendo da forma como eu escrevo, né, e usando os modelos que estão dentro do meu computador. Aí tu vai ter que pegar e usar o Codex, criar essa automação, criar aí realmente as sucessões de etapas que ele vai fazer para te devolver isso. Tá? Mas, já digo, ele usa realmente muito token. Tá? Então, vou voltar para cá. O que mais que a gente tem no mais aqui? Imagens, tá? E aqui a gente vai ter realmente, né, como é que eu vou dizer? O criador de imagens do Google, que isso tu consegue fazer lá no chat, mas aqui ele tem, ó, já alguns tipos de templates, de tipos de imagem, aqui, claro, as imagens que a gente já gerou, ó, então tem aqui umas que ficaram bem ruins, né, que eu pedi para ele criar eu falando em público, né, estilo palestra, mas eu fiquei mais parecendo um pastor, nada contra os pastores, né, mas realmente parece que eu estava sendo iluminado por Deus aqui, ficou um pouco estranho. Aqui o postzinho de 1.500 seguidores lá no LinkedIn, eu pedi para ele criar para mim. Aqui algumas postagens da cidade da advocacia eu coloquei para se basear na verdade. Aqui um de aniversário, que daqui a pouquinho eu faço aniversário, né? Então a gente tem aqui e do dia do advogado também, né? Então e tem outras mais para baixo, né? Mas aqui ele compila todas as imagens. Sites. Esse aqui é novo, como consta ali, tá? Eu entrei uma vez, mas é realmente para tu criar o site, né? Então, você ainda não criou nenhum site, eu posso criar um site aqui. Depois a gente até pode testar juntos. Estou fazendo um overview agora, nesse primeiro momento, passando por tudo. E os GPTs. O que é o GPT, pessoal? O GPT é uma forma de tu utilizar ele é um assistente, tá? Entenda GPT como um assistente, mas ele é um assistente um pouco mais inteligente e específico. Como assim, John? Eu posso vir aqui e pedir para o ChatGPT, por exemplo, pesquisar, me traga uma jurisprudência de direito administrativo, demissão de PAD, servidor público, tá? Olha só. Assim, a gente já ouviu falar diversas vezes que quando a gente pede uma coisa assim, esse aqui é um prompt que não está muito bom, esse é um prompt que está bem genérico, tá? Então ele vai trazer aqui, ó, tarará, como eu tenho Plus, como eu trabalho com marketing para advogados, como eu já conversei em diversos chats sobre isso, eu tenho um GPT específico de assistente legislativo, que inclusive eu vou te mostrar, ele traz aqui. Porém, qual é o problema? Ele pode inventar, ele pode alucinar. Por exemplo, se tu faz esse pedido aqui dentro de uma conversa em que tu está tratando sobre um processo teu e tu quer trazer um viés mais específico,
tu não vai conseguir, pode ser que ele invente, pode ser que ele traga uma coisa que não é tão fidedigna. Então, dá uma olhadinha aqui. Uma jurisprudência, ele traz isso aqui do STJ, essa aqui em princípio é ementa, né? Mas olha só, ele diz que trouxe do STJ aqui, né? Vamos dar um cliquezinho aqui para abrir na nova guia, vamos ver se ele traz, né? Aqui ele até trouxe, ó, a jurisprudência em si, né? Depois tem que conferir se ela é certinha. Mas o que pode, ó, o ponto central do precedente, ele te explica. Ele tá com um bom prompt, mas por quê? Porque o meu chat GPT, ele já trabalha com isso, tá? O teu pode ser que traga realmente uma resposta meio alucinada ou um pouco pior. Porém, o GPT, que eu digo, é o seguinte. Deixa eu pegar, eu vou só copiar esse texto aqui, que daí eu vou fazer o mesmo prompt num GPT, tá? Que é um GPT que eu tenho, tá? E eu comercializo esses GPTs, inclusive eu vou deixar na descrição aqui para tu adquirir os GPTs. Eu tenho aqui detector de prompt injection, eu tenho aqui a GPT de análise de contrato para advogados, inteligência de precificação de honorários, inteligência jurídica para advogados, que é esse aqui que eu vou testar contigo. Eu tenho o Flávio aqui de inteligência de negócios jurídicos, eu tenho de prospecção de clientes, então eu tenho vários GPTs aqui. Alguns eu comercializo, né? E outros eu deixo só para mim, tá? Então vamos lá, GPT, aí já inteligência de jurídica para advogados. Ele é o quê? Aqui tem uma breve explicação, né? É uma especializada no ordenamento jurídico brasileiro, respondendo apenas com base em fontes oficiais e vai te ajudar a acelerar a tua advocacia. Então vamos lá, eu vou fazer o mesmo prompt. Me traga uma jurisprudência, direito administrativo, demissão, pai de servidor público. O mesmo. Só que esse prompt aqui, ele já vai ser filtrado por uma inteligência que tem uma base de conhecimento um pouco mais profunda, ele tem instruções específicas de como dar a resposta, ele tem uma inteligência mais aprofundada, né? Eu tenho aqui dentro, né, algumas regras de que ele tem que conferir o número do processo, órgão julgador, relatoria, data, tese aplicada, né? Então ele precisa trazer a resposta um pouco mais complexa, né, um pouco mais completa e sem alucinar. Então aqui, ó, classificação da fonte, jurisprudência, STJ, direito administrativo, texto oficial, esse aqui, parará, parará, relatora, ele traz aqui, diz o que houve aqui, ó, servidor, vê que é uma resposta bem mais estruturada, tá? Ó, link, né, ele tem o link específico aqui, ó, do interteor, então para tu saber, análise técnica objetiva, observação de segurança, ele mesmo revisa a resposta que ele trouxe, então ele é bem mais inteligente do que tu pedir diretamente no chat. E a gente tem diversos GPTs aqui. Tem GPT que te ajuda desde aqui, ó, de vídeo, né, inteligência artificial para tu criar vídeos, né? Tem o Canva, que é para tu efetivamente criar designs, tem fitness, tem para tudo, criador de logo, né? Tem aqui o Dali também, que é criador de imagens, tem os GPTs que eu criei, tem entre outros para tu criar site, né? Também prompt, né? Gerador de prompts mais completos. Então assim, tem muita coisa mesmo. Tem educacional, tem de programação, né? São assistentes de escrita, né? De produtividade, né, de pesquisa e análise. Então, assim, tem muita coisa, tá, pessoal? E eles são efetivamente assistentes, tá? O que mais que a gente tem? Um segundo bloco são aquilo que tu deixa fixado. Aqui tu pode fixar qualquer coisa. Tu pode fixar um GPT, esse é o seu aqui, ele é um GPT, né? Tu pode fixar uma pasta, né, um projeto, né, que é uma pastinha, ou até mesmo conversas, tá? Então aqui tudo que tu fixou, tá? O que mais que a gente tem? Os projetos. Qual é a diferença do projeto para os chats? Né? Vamos lá. Os chats aqui, eu tenho diversos chats, alguns que estão sendo executados dentro de projetos e outros não, tá? Mas um chat, ele é basicamente uma conversa, tá? Quando tu cria um novo chat aqui e eu peço uma coisa para ele, como eu precisei aqui, ó, esse é o do GPT e esse aqui é o do chat comum. Tá? Quando eu peço uma coisa para ele, ele traz diretamente aqui a resposta. Mas eu não tenho uma, um objetivo para esse chat aqui. Ele é um chat solto. Quando a gente vem nos projetos, e aqui eu vou criar um novo projeto, vamos botar aqui projeto, vou botar um projeto. Eu tenho um escritório de advocacia, vou simular que eu sou um escritório de advocacia, eu fechei com um cliente, né? Vou botar aqui Maria da Silva.
e ela fechou comigo o que? BPC Loas. Bacana? Bacana. Vamos criar esse projeto aqui. Memória padrão. Ele vai perguntar a memória somente no projeto. Pode deixar a memória padrão. Quando eu crio esse projeto, olha só que bacana. Eu consigo, aqui vão ficar salvos todos os chats, e aqui tem fontes. E o que são as fontes? Por exemplo, se ela já tem uma negativa no INSS do pedido dela, tu pode colocar aqui. Se ela tem, se tu tem já uma análise do caso dela que tu fez, tu pode botar aqui, né? Tu consegue fazer aqui configurações do projeto. Tu consegue criar instruções específicas, dizer, ó, esse projeto aqui é para tratar do caso de BPC Loas, né? Então tu vai atuar como especialista em BPC Loas, né? Tu consegue colocar aqui algumas informações sobre o que é o BPC Loas, qual é a melhor forma de garantir, quais são as legislações aplicadas. Tu coloca aqui dentro dessas fontes, e essa conversa aqui, sempre que tu for conversar, que tu for criar algum chat, seja um chat para tu fazer uma petição administrativa, uma petição judicial, um recurso, né, fazer uma pesquisa jurisprudencial, tudo que tu fizer dentro desse projeto, ele vai ter essa inteligência por trás, diferente de um chat, que não tem, tá? Então aqui tu consegue criar projetos, e também ele fica melhor organizado, então tu sabe que é tua cliente, né? Se tu vai criar, por exemplo, eu tenho o meu projeto aqui do legado jurídico, onde eu tenho aqui tudo que eu vou fazer dentro, até vou abrir aqui para ti, tudo que eu vou fazer aqui dentro, deixa eu só clicar aqui, que eu não quero abrir a conversa em si, quero abrir o projeto. Inclusive, eu já mandei pro chat aqui que ele não está deixando mais clicar aqui no projeto e abrir o projeto, né? Então, olha só, dentro do legado jurídico, o que eu tenho? Contrato de prestação de serviço, né? Então, eu tive que fazer um contrato de prestação de serviço, coloquei aqui, criação de conteúdo estratégico, tudo que é criação de conteúdo do legado está aqui, proposta de parceria está aqui, novo chat que eu não renomeei, né? Tá aqui, prompt para imagem personalizada, tá aqui, cartão de visitas jurídico, quando fui fazer o meu novo cartão de visitas, né? Auditoria de resultados de marketing, sabe? Prospecção ativa para advogados, eu uso esse chat aqui para fazer prospecção, criação de cards no Instagram, preparação para negociação, aqui embaixo, missão, visão e valores, quando eu construí essa missão, visão e valores e revisei agora recentemente, né? Verificação de quem sou eu, estruturação de reunião de venda, curso de controladoria jurídica, né, ajustes para YouTube, então, estratégia de crescimento, tudo que eu vou falar está dentro desse chat, que ele tem configurações específicas, ele tem instruções específicas, ele tem inteligências específicas para trazer a melhor resposta para mim. Então, crie projetos para cada cliente que tu vai ter, e tu pode te utilizar como cliente também, né? Quando nas tuas coisas profissionais, tu pode criar um projeto, tá? Então essas são as principais, como é que eu vou dizer, seções aqui que a gente tem. E depois, claro, a gente tem a parte de configuração, tá, pessoal? Que aqui, se tu vir na tua carinha aqui, tu vai ter as configurações, tá? Tu pode subir de plano, tu pode fazer uma personalização, vou clicar aqui pra gente ver, tá? Essa personalização aqui é aquilo que eu falei, usar ele claro ou escuro. Deixa eu usar aqui estilos e tons básicos, ó, que tu vai ter aqui, né, deixa padrão, porque ele vai aprendendo com a tua forma de falar, né? Senão tu pode botar profissional, ele vai te dar uma resposta mais precisa e refinada, amigável, franco, diferentão. Isso tu pode colocar pro teu chat GPT, né? Características, né? A gente consegue aqui, ó, se tu quer ser mais acolhedor, entusiasmado, listas e cabeçalhos, se tu quer usar mais emojis, né? Eu deixo aqui normal, mas eu já pedi para ele não trazer emojis, prompts sugeridos, né? Então, assim, instruções personalizadas do teu, né, do teu chat GPT. Então, assim, eu quero que tu sempre faça tal coisa. Aí não importa se tu tá dentro de um projeto, se tu tá dentro de uma conversa, ele vai sempre criar um mascote, tu pode selecionar um pet aqui, né, fica um robozinho aqui, né, o tempo todo, é bem legal, né? Eu ainda não usei, ó, mas dá para tu escolher um petzinho que, olha só que legal. Eu vou botar aqui, deixa eu ver qual que eu acho mais bonitinho aqui. Aqui no Signal. Ó, beleza. E escolhi o mascote, vamos ver. Beleza. Deixa eu ver se tem que salvar, não tem que salvar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se ele vai
Cadê o mascote? Não tá aqui na minha tela? Não. Deixa eu voltar aqui pro chat GPT. Cadê o mascote, gente? Personalização. Vamos lá, gente. Eu não usava o mascote também, mas agora eu quero botar o mascote. Cadê? Não, mas eu quero usar esse mascote aqui, gente. Por que ele não tá deixando? Mas assim, eu nunca usei o mascote, tá? Mas eu vi, né, um palestrante lá na cidade da advocacia mostrando o mascote. E esse mascotinho aqui, ele ficava aqui na área de trabalho, por exemplo, e aí quando eu clicava em cima do mascotinho, ele abria direto o chat GPT lá para conversar. Então era bem útil assim para vir de uma vez. Inclusive quando tu pede alguma coisa para ele, né, para o chat trabalhar, e aí tu minimiza, que vai fazer outras coisas, o chatzinho ele fica por cima de todo mundo, né, o mascotezinho, e aí quando ele tá pronto, ele avisa que a tua tarefa ficou pronta para tu voltar lá. Então é bem bacana. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Uma configuração muito importante, né? Aqui na personalização tem muitas outras coisas também, tá? Para tu fazer aqui apelido, como tu quer que ele te chame, ocupação, mais sobre você, ativar a memória. Aqui tem um resumo da memória, tudo que tu pede para ele gravar na memória, tem a parte avançada aqui. Mas eu quero que a gente vá para as configurações, tá? Eu vou voltar para aparência escura, gente, que é o que eu esse sistema ele fica no escuro porque o meu sistema está escuro. Eu prefiro, tá, pessoal? Então a gente já fez metade do vídeo claro, agora a gente vai voltar para o escuro, mas as configurações são as mesmas, tá? Inteligência avançada, né? Eu deixo aqui sempre marcado que ele vai pesquisar um pouco mais profundamente, né? Quando a gente faz perguntas complexas, tá? Notificações. Aqui é para tu realmente para tu também configurar como que ele aparece, né? Então aqui dicas personalizadas, push e-mail, marketing push e-mail, projetos e-mail. Então sempre ele vai mandar as respostas conforme tu solicitar, tá? Personalização a gente passou, plugins, né? Também tu pode gerenciar aqui os plugins ou lá pela parte do menu lateral, voz, também tu consegue aqui quando a gente vai usar o chat GPT para conversar, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar que é bem legal da gente conversar. Deixa eu abrir um novo chat. Aqui. Olá, chat, tudo bem? Vamos. Conta uma piada pra mim aí, que a gente tá agora em meados de agosto. Conta uma piada de virginiano. Não foi boa, mas tudo bem. Não achei nada engraçado, achei normal. Não, pode deixar assim. Né? Deixa eu tô fazendo um vídeo aqui para os escritórios de advocacia aprender a usar a inteligência artificial e esse modo aqui de conversa ele é bem bacana. Me dá um resumo geral de quais são os benefícios que os escritórios de advocacia possuem ao usar o chat GPT. E o uso também voltado à estratégia. O foco é liberar tempo de tarefas mecânicas para que o advogado se concentre no que gera mais Chat, valor. Estratégia eu jurídica. eu tava com o áudio desligado aqui. Seja um pouquinho mais sucinta para mostrar para os advogados qual é o benefício que eles têm de usar o chat GPT. Vamos lá, em um minuto. Perfeito. Claro. O ChatGPT ajuda escritores a ganhar tempo, organizar informação e reduzir tarefas operacionais. Rascunha peças e e-mails, resume documentos longos, ajuda a padronizar textos e organizar ideias. Isso libera o advogado para focar na estratégia, no cliente e na tomada de decisão, sempre com revisão humana. É produtividade com controle. Obrigado. De nada. Viu, pessoal? Aqui agora ficou toda a conversa que eu tive, né?
Ele fica depois gravado em texto, mas é bem legal utilizar esse modo conversa, né? E aí, claro, aqui nas configurações, como a gente estava vendo, na parte de voz, a gente pode mudar. Essa aqui é a Maple alegre e franca, né? Então pode mudar para Breeze, muda a voz. Aqui a gente consegue colocar um modelo Live, avançado, padrão, né? Inteligência. A gente consegue colocar instantâneo, médio ou alto, né? E idioma detecção automática, tu pode falar qual é o idioma que tu bota aqui. Faturamento, aqui é como que a gente vai fazer a cobrança, né? Ó, então assim, tem aqui as cobranças, espero que não esteja aparecendo no e-mail, não tem problema aparecer, só não pode aparecer os dados do cartão. Uso, aqui, né, ele vai te mostrar quanto que tu usou, né, não é uso compartilhado Codex, Work, isso aqui é o uso, limite de uso semanal, então assim, isso aqui quase nunca acaba, só se a gente usar com muita frequência. E créditos a gente pode comprar. Controle de dados, né, então assim, ó, isso aqui é uma parte muito importante, então advogado, ó, presta atenção. Melhorar o modelo para todo mundo. Tu desativa isso aqui, pelo amor de Deus. Desativa, tá? Porque quando tu deixa isso aqui ativado, ele vai usar todos os chats, todas as conversas, tudo que tu falar para treinar os modelos. Quer dizer que ele vai sair mandando os dados que tu botou para as pessoas? Não, mas como ele usa para treinar os modelos, pode ser que ele puxe informações daqui. Então não é legal que tu tenha esse botão ativado, sobretudo se tu usa para o chat para uso profissional. Lembrando que a recomendação é que tu use lá o perfil business, mas nem todo mundo vai ter duas contas aí, condição de pagar duas contas para poder usar a versão business. Então tu usa aqui a Pro, mas desativa essa opção, tá? Aqui também, outras coisas, acesso à rede no Work e tal, link compartilhado, tu consegue gerenciar bastante coisa. Navegador na nuvem, né? Aqui, cadê? Navegador na nuvem, permissões, armazenamento. Isso aqui dá para dar uma mexida e mudada a depender de como tu quer utilizar aí, efetivamente o teu chat GPT, né? Então são 20 GB de dados, é bastante coisa, é difícil tu preencher tudo, sobretudo que tu não pode mandar vídeos aqui, né, para ele analisar, ou vídeos para criar vídeos aqui, efetivamente é mais chatinho, então ele não usa tanto os dados. Segurança, reduzir conteúdo sensível, né? Então tu consegue colocar uma proteção extra, né? Segurança e login aqui também, algumas chaves de seguranças e passkeys, né? Para tu poder acessar várias informações aqui, vale a pena tu dar uma olhada um pouquinho mais autenticação multifatorial, né? Vale a pena tu utilizar, né? Então assim, modo desenvolvedor, o risco é elevadíssimo. Se tu ativar o modo desenvolvedor, não use, se tu não for desenvolvedor. Controle parental, né? Aqui a gente está falando mais de uso familiar, né? Contato confiável, né? Que tu pode adicionar alguém, né? Efetivamente para situações específicas. E aqui a conta, o nome da conta, o nome de usuário, e-mail, né? Perfil de criador de GPT, se caso, né? Se caso é ótimo, né? Caso tu venha criar um GPT, né? E aí tu quer que apareça os teus dados aqui, né? Para a pessoa poder ir para as tuas redes sociais, ir para os teus perfil de criador e teclado. Algumas configurações bacanas. Então, vamos dar uma mexida aqui específica? Vamos lá, novo chat. Eu nem sei o que fazer, né? Mas eu quero mostrar o que dá para fazer aqui. Ó, a gente consegue controlar principalmente o modelo que a gente usa, tá? Tu pode dar uma pesquisada sobre os modelos e entender para que cada um serve, qual que é o mais potente e o menos potente. O 5.6 Sol hoje é o mais potente de todos, que pelo menos no Plus, né, a gente tem acesso. Pode ser que nos outros planos no Pro tenha algum outro já mais novo, né? O 5.5 aqui é a versão que está estabilizada, é a versão, como é que se diz? Que já está há mais tempo, né, sendo utilizada, testada, ela já estabilizou, né, não tem tantos probleminhas. O 5.6 ainda está sendo testado, mas ele funciona bem. E aqui o Omni 3 aqui é para tu conseguir fazer umas tarefas um pouquinho mais detalhadas, mas quando tem um foco só, né? E assim, está disponível só até 26 de agosto, então vai ser trocada por outra, né? E o nível de raciocínio instantâneo é o mais fraco, o médio, né, ele vai dar uma pensada melhor, e o alto é para fazer realmente uma pesquisa, não uma pesquisa profunda, mas ele utilizar um pouco mais de esforço, que a gente chama aqui nível de raciocínio ou de esforço, né, para ele se esforçar mais, né, para fazer a tarefa. Bom, a gente tem aqui também o clipezinho para a gente adicionar fotos e arquivos do computador, que ele vai ler e vai te dar a resposta com base naquilo. Adicionar da biblioteca, então tu pode puxar coisas da biblioteca para cá. Criar imagem, né? Tu pode, se
tu clicar nesse... Não é um plugin, mas é um... Como é que eu vou te dizer? Uma skill, talvez? Não necessariamente, porque a skill é uma skill de criação de imagem, né? Então, tu consegue clicar, criar aqui com base em alguma coisa, né? Aqui um modo disco, né? E pedir para ele criar alguma coisa. Isso aqui não tem tanta utilidade na advocacia, a criação de imagens, a não ser que seja uma imagem para demonstrar alguma coisa. Se tu colocar uma tabela aqui, por exemplo, e pedir para ele criar um gráfico que mostre essa tabela, seria bem interessante. Vamos testar isso. Deixa eu ver aqui. Tabela para... tabela com dados do IBGE, sei lá. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Aqui, tabela de dados do IBGE. Sei lá, vou pegar essa baita tabela aqui. Vamos salvar a imagem como? Tem como? Vamos PC. Ajuda o Leno. Salvar a imagem como? Vai salvar aqui. Aí, WebP. Acho que ele vai funcionar. Salvou. Olha só que legal. Vamos botar aqui. E aí eu peço para ele criar imagem. E eu boto aqui. Crie um gráfico a partir dessa tabela. Ele vai criar em forma de imagem, né? Vou deixar no 5.5. Vou botar no 5.6 alto. Vamos ver o que ele vai fazer. Para criar a imagem ele pode demorar um pouquinho, mas acho que vai sair algo bacana. Eu nem sei do que se trata isso aqui, vamos ver. Cidades que mais perderam população entre 2010 e 2022. Aqui tem uma variação. Beleza, olha só. Vamos ver o que ele vai dar de resposta aqui. Oi, filha. Vocês já viram um gato? Essa aqui é a Calice. Linda demais, olha. Olha pra câmera, filha. Aqui, ó. Manda beijo. Beleza. Vamos, chat. Vamos que eu não tenho o dia todo e minha bateria daqui a pouco já vai acabar. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Ele tá tentando criar esse gráfico aqui, hein? Acho que eu usei muito esforço para ele. Vamos ver o que ele vai trazer. Bom, mas vamos lá. A gente consegue criar imagem, a gente consegue fazer uma busca na web. Isso aqui é muito bacana. Olha só. Depois que ele criar essa imagem aqui, eu vou fazer algo muito bacana para ti. Digamos que tu é um advogado, tá? E que tu quer, tu atua aí no nicho de direito tributário, tá? Então vamos lá. Vamos. Eu já vou botando aqui. Olha só, eu quero que criou. Olha, ele trouxe quase igual, ó. Porque aquilo ali já é meio gráfico, né? Então assim, aqui ficou uma bosta. Porque ficou quase igual ao outro, mas tudo bem, né? Vamos lá, não tem problema. Não deu muito certo, mas quando tu quer criar, por exemplo, tu tem alguns números dentro da tua petição e tu quer criar um gráfico para mostrar isso mais visualmente, tu pode tentar criar aqui, tá? Vamos lá. Mas assim, digamos que tu é... Agora eu vou continuar nesse chat, mas o ideal é tu ter um chat para cada coisa. Tu é um advogado trabalhista. Então assim, tu quer fazer uma pesquisa sobre como que tá o mercado de advocacia trabalhista e quais são os pontos que tu pode atuar. Inclusive, né, vamos lá. Olha só, tu pode mandar isso por áudio, olha só que bacana. Se tu vier aqui em digitar, tu consegue conversar com o ChatGPT, isso é magnífico, que tu não precisa mais digitar. Então vamos lá. Eu preciso que tu atue aí como um gerador de prompt, porque eu quero um prompt extremamente completo para que eu possa jogar dentro de uma pesquisa aprofundada para ter um retorno sobre como anda, né, o mercado da advocacia trabalhista. Eu sou advogado trabalhista e eu quero atuar nessa área de forma mais nichada. Então eu preciso saber quais são os subnichos da advocacia trabalhista, né, que estão mais dando retorno financeiro, qual tem mais público para atender, se é pessoa física, se é tributo municipal, tributo estadual, tributo federal, se são empresas, se tem a ver com holding, quais são os subnichos que tem mais demanda e que dão mais dinheiro, né, dentro da advocacia trabalhista. Eu preciso que tu gere um prompt para mim, para eu fazer uma pesquisa aprofundada. Então tu pediu aqui, manda para ele vai gerar um prompt, mas a magia não está aqui, tá? Porque eu estou pedindo um prompt para ele vai me dar o prompt. A magia vem depois, advogado.
A magia vem depois. Ó, bacana. Aqui ele trouxe, olha só que legal. É um prompt completíssimo. Olha só que legal. Olha só que legal. E aqui tu já vê qual é o tom dele. Tá perguntando aqui, ó. Contexto da pesquisa: Brasil, B2C, né, para consumidor final, B2B para empresas, subnichos: trabalhadores, empresas, interseções, demanda judicial, tamanho do mercado, parará. Ele botou muita coisa, tá? E ainda tá digitando aqui. Mas vamos lá. Isso que dá a fazer coisa com um esforço alto aqui no nível máximo de... Aqui, ó. Enquanto ele tá esses 3 pontinhos, ele tá pesquisando, tá? Mas vamos lá. Jesus, chat. E aí? Olha, ele fez um troço completíssimo. Beleza. E tá finalizando. Meu senhor. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar um pause aqui, porque eu preciso buscar um carregador pro meu notebook. Mas quando eu voltar, já vai estar prontinho isso aqui e a gente segue. E como num passe de mágica, eu tô de volta. E o prompt tá completinho. Então assim, tá gigantesco, tá, pessoal? Ó lá. Cadê aqui? 29. E, gente, não tá finalizado ainda. Porque tava sem as flechinhas, eu achei que ele tava pronto. Tá, agora sim. Beleza. Vou dar aqui, ó. Sempre tu tem essa opção aqui de copiar toda a resposta. Deixa eu subir. Sobe. Que aqui no começo tu vai ter. Então aqui tu tem como copiar essa resposta. Deixa eu dar um cliquezinho aqui. Acho que eu dei 2 cliques. Mas vamos ver. É tanta resposta que o bicho quase travou. Mas vamos lá, deixa eu fechar essa tabela aqui. Tarará. Meu Deus, ele tá respondendo ainda. Cristo Redentor. Mas vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Daqui a pouco na volta ele já tá com a resposta corretinha. Não, mas agora ele já acabou sim. Tá, show. Ó, aqui clicando, copiar. Ó, tá copiado. O que eu vou fazer? Abrir um novo chat. E vou colocar aqui. Vou colar esse prompt. Show. Exibir no campo de texto. Se quiser que ele fique aqui, não tem problema nenhum. Tá. E aqui, ó. Aqui tá a jogada. Tu vem nesse mais e bota aqui. Busca pesquisa aprofundada. Essa é a lição. E dá um enter. Às vezes ele pergunta alguma coisinha antes. Tá? Vamos ver se ele vai perguntar antes de começar a fazer a pesquisa profunda. Porque qual é a diferença de uma pesquisa normal para essa pesquisa profunda? Aqui ele não vai pesquisar em... Que nem eu fiz o teste ali no começo pedindo a jurisprudência, que no chat ele deu uma pesquisada ali em umas, sei lá, 10 fontes. Quando eu usei o GPT, ele pesquisou em umas 8 fontes mais confiáveis. Aqui, ó, ele está perguntando se é isso aqui que eu quero, mapeamento. Coletar dados oficiais, mapear subnichos, usando IBGE, RAIS e Kaged, analisar rentabilidade ticket, avaliar concorrência e demanda, construir matrizes de atratividade, beleza, iniciar. Tá, pessoal, aqui ele não vai pesquisar em 8, 10, 15, aqui ele vai pesquisar em 100, 150, 200 fontes, ele vai fazer uma pesquisa muito aprofundada, sabe? Aqui é nível Brasil, mas tu podia pedir nível mundo, sabe? Dependendo da pesquisa que tu quer fazer. Se tu trabalha com uma empresa que faz aí realmente a parte de hold e tu quer botar o patrimônio da pessoa em outro país que tem uma legislação mais favorável, né? E aí a gente vai... não sei se isso é holding efetivamente, mas eu já ouvi falar que holding pode ser feita dessa forma, tá? Então assim, não sei se eu estou muito longe disso, mas tu quer entender melhor como é que funciona a legislação daquele país, como é que funciona a parte
tributária e fiscal daquele país, tu pode pedir para ele pesquisar naquele país ou pesquisar no mundo quais são os melhores lugares para tu conseguir fazer uma transferência de moeda do Brasil para esse país que tem as melhores taxas tributárias, tem as melhor forma de economizar, né, tributariamente, fiscalmente, né? Então tu pode fazer esse tipo de pesquisa. E aqui demora, tá, pessoal? Demora mesmo. Então, assim, eu vou partir para um outro chat para a gente conversar enquanto ele segue aqui, tá? Aqui já foi mais de 30 buscas e ele vai mais, tá? Então, deixa eu abrir um novo chat aqui, tá? E, bom, temos aqui, então, a criação de imagens, que eu já mostrei, a busca na web, a pesquisa aprofundada, que é isso que a gente está fazendo, e aqui, né, tem alguns outros plugins, tá? Que aqui, claro, precisa conectar com o Gmail, conectar com o GitHub, tu vai poder fazer coisas, visualizações, né, e ferramentas interativas, né? Busca na web é para tu fazer uma busca na web, mas se tu solicitar, ele busca, tá? Então não precisa algo específico, tá? Mas que mais? Como que eu uso hoje também o ChatGPT para o meu dia a dia? Quando eu quero fazer análises. No meu caso, eu analiso, por exemplo, escritórios de advocacia. Então eu preciso fazer uma análise do perfil, né, do Instagram da pessoa, uma análise do site da pessoa. Então eu consigo fazer esse tipo de pesquisa. Passando isso pro advogado, tu pode tentar pegar ali, não sei se tu tá vendo uma causa contra o município, né, eventualmente, tu pode tentar pesquisar onde que o município tem mais vulnerabilidades, né, onde que o município está aparecendo casos que o município não está conseguindo agir de uma forma correta, né? Então, assim, para tu tentar achar essas brechas que podem favorecer o teu cliente, né? Então tu consegue, e aí tu vai no portal da transparência do município, né? Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui o município de Novo Hamburgo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma parte de notícias. Notícias. Deixa eu ver aqui. Se tem uma parte de todas as notícias. Deixa eu ver. Não, não tem. Eu vou pedir para ele aqui. Olha só, navegue no seguinte site e nas páginas seguintes das notícias e me traga as notícias que falam sobre obras entre, sei lá, janeiro de 2018 a 2018 não, 2023, vamos botar, a abril de 25. Sei lá, porque a gente tem uma demanda específica nesse sentido, alguma coisa, né? Vamos ver se ele me traz aqui. Vamos ver qual é a resposta que ele vai trazer. Enquanto ele pensa, vamos ver se o outro aqui já trouxe a resposta. Vamos ver. Ainda não. Olha aqui, 404 buscas. Ele já foi em 404 fontes buscar a informação. Aqui a gente está buscando sobre notícias. Pesquisou um site. Ó, não expõe bem o histórico antigo, então estou cruzando a listagem do próprio site. E aí agora ele está indo para outros locais, ó, pesquisando em 2 sites. Se tu clicar aqui, ó, ele abre, ó, Novo Hamburgo RS, www Novo Hamburgo RS, localizando notícias de obras. Ó, ele está dando o jeito dele, ó. Ele está testando, tá, pessoal? E ele vai buscar aqui. Bom, o que mais que dá para fazer? Uma infinidade de coisas. A gente tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estava vendo coisas de marketing, mas deixa eu ver aqui, parará, o que eu tenho aqui? Tá, vou pegar isso aqui, sei lá, que acho que é um trecho de um livro. Vamos lá, vou botar isso aqui. PDF, deixa eu até abrir isso aqui, vamos ver. Tá, legal, show. Olha só que legal. Eu tenho um trecho de um livro específico que tá em inglês, inclusive, tá? Olha só que legal. Eu posso usar a ferramenta de captura aqui. E esse livro
ele surgiu para mim numa pesquisa, alguma coisa, sei lá, e eu quero esse trecho aqui. Copiar. O que eu posso fazer? Olha só que legal. Vou até tirar isso aqui. Vou dar um Ctrl V, que pegou o trechinho. Eu vou dizer aqui, transcreva esse trecho na língua original e abaixo traga o texto traduzido. Vamos lá. Então, assim, muitas coisas para se fazer. Se tu não lê inglês e aí tu precisa desse trecho, porque é um trecho que em algum lugar tu achou importante, dentro de um julgado, né, um ministro votou e usou isso aqui como referência, né, ou tu pesquisou aí num estudo e trouxe efetivamente essa página desse livro e tu conseguiu ter acesso, mas está em inglês e tu não consegue saber qual é o contexto, ele traz aqui. Né? Então, texto original, com a tabelinha que tem ali em cima, ó, ele traz tudo certinho, e embaixo vem em português. Né? Pessoal, realmente, o troço é fenomenal. Tá, então dá para usar de muitas formas. Tá? Vamos lá, o que eu tenho aqui? Vamos ver se aqui a pesquisa de mercado, se ele já foi. Vamos ver. Pesquisa de mercado ainda não. Tá organizando. Vamos ver as notícias. Ó, a busca simples, não. Encontrei um caminho melhor dentro do portal. A editoria de obras possui um filtro próprio e páginas. Tarará. Ele segue tentando aqui. Tá? Então aqui a gente tem transcrição e tradução. O que mais que a gente consegue fazer com o ChatGPT? Vamos lá. Digamos, eu vou pegar aqui. O meu logo. Vamos fazer algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o logo do legado. Esse aqui? Deixa eu ver. Ótimo. Esse mesmo. Logo legado. Deixa eu botar aqui. Olha só que legal. Eu tenho meu logo. E eu tô fazendo deixa eu ver se eu tenho aqui outras formas. Eu quero criar imagem. Eu quero algo, sei lá, deixa eu ver, para fins de logo, eu quero algo mais assim, carta de tarô, legal, né? Aqui ele já está dando um prompt para criar uma carta de tarô com base no que você sabe sobre mim, tarará. Não é isso que eu quero. Mas eu gostei dessa parte de carta de tarô, né? No estilo clássico Rider-Waite. Tá? Então eu sei que esse é o estilo. Então eu quero assim, ó. Essa imagem é meu logo. Estou fazendo um rebranding e quero passar uma vibe mais hippie. Acho que é assim que se escreve, hippie. Então, acredito que possamos fazer um novo logo sem perder a ideia do logo atual, usando o estilo clássico Rider-Waite. Crie para mim. Bacana. Quer fazer um rebranding? Tá show. Aqui, ó, um azulzinho. Tá pronto aqui as notícias sobre as obras. Se eu tivesse o bonequinho, ele ia me avisar, o mascote. Vamos ver aqui o que ele trouxe. Olha só que legal. Fiz a varredura no portal de notícias da prefeitura, parará, considerei como obras pavimentação, aqui que legal. E aí ele tem aqui, 23, janeiro, abril, aqui, parará, 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 parará. Eventualmente, a pessoa disse que caiu num buraco de uma obra, né, lá em 2024, no trecho da rua, em junho de 23, no trecho da rua Rincão, sei lá.
sabe? E aí tu precisa achar que se teve alguma obra da prefeitura que possa embasar esse teu pedido. Sei lá, tá vindo na minha mente aqui alguma coisa, sabe? Uh, ou então aqui, amplia a capacidade da bacia da casa de bombas. Né? Aqui, né, teve alguma... A gente sabe que em 24 depois teve... uns meses depois aqui teve as enchentes, né? Então teve bastante coisa. Aqui 2025, temos aqui o 2020, 2026 não tem nada, né? Então assim, aqui ele até te dá uma respostinha aqui de algumas coisas interessantes, o que chama atenção no período, sabe? Então se tu está querendo fazer uma pesquisa nesse sentido para ampliar algum pedido teu, algum processo, né? Dá para tu usar. Voltando aqui para o logo rebrand, vamos ver o que ele fez. Olha só que legal. Deixou bem mais estilo carta de tarô, ó, sabe? E usou aqui manteve, né? Manteve o logo, né? Não desconsiderou ele no geral, mas fez esse rebranding, né? Então a gente pode trabalhar com rebranding, né? Então refaça, mas agora esqueça o logo original. Seja bem criativo e mude cores, mas lembre que é agência de marketing para advogados. Vamos ver o que ele vai criar aqui. E aí, claro, vamos usar aqui de novo o botão de criar imagem. Vamos ver o que ele vai trazer. Ctrl X aqui, deixa eu dar um atualizar. Ele deu uma perdida aqui na... Eu acho que é muita coisa aberta no meu computador, ele está bloqueando. Rebranding, ok. Ok, fez o rebranding, deixa eu colar isso aqui. Vamos lá. Show. Vamos ver aqui a notícia das obras, ele já concluiu. Vamos ver a pesquisa de mercado, como que anda, pessoal. E assim, ele tá, deixa eu ver, concluído. Né? Vamos lá. E assim, pessoal, se prepara, porque isso aqui não é uma respostinha pequena. Isso aqui ele fez uma pesquisa gigante de mercado. E olha só, mercado da advocacia trabalhista no Brasil. Eu botei trabalhista, eu falei tributária, mas na hora que eu acho que eu fiz o áudio, eu falei trabalhista. Deixa eu ver aqui. Eu falei trabalhista? Eu devo ter falado trabalhista. Ó, mercado de advocacia trabalhista. Bom, se não era trabalhista, eu deveria ter revisado isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Desce. Vamos lá embaixo. Tá, aqui. E aí, bom, ele pesquisou e fez, né, a pesquisa. Então vamos lá, conclusão central. Hoje a melhor relação entre demanda e capacidade de pagamento, recorrência, velocidade de monetização e diferenciação está no B2B, trabalhista verticalizado, especial. Aqui ele vai trazer tudo. NR1, né, tá em alta, aqui mudou agora. Metodologia, dados estimativos, inferência, opinião. Pessoal, não é pouca coisa. Ele traz tabela, ele explica por quê, demanda jurídica, onde há processo, dinheiro e risco. Pessoal, é profundíssimo aqui, ó. Tá? A gente não está falando de uma pesquisinha pequena, ele traz aqui matrizes, ele traz pesquisa, ele traz, e assim, se tu vê aqui, quando ele fala, ó, no oitinho, aqui ele tem a fonte, ó, do GovBR, Previdência Social, protege segurados ao conceder 4,1 milhões de benefícios por incapacidade, parará. É uma pesquisa profunda. Esse é o poder do chat GPT, esse é o poder das inteligências artificiais. Tu saber pedir, né, uma pesquisa, saber pedir um prompt, e aí tu pede para ele fazer o prompt aprofundado para ti do que tu quer, explica com as tuas palavras, até ditando, não precisa ser escrito, explica com as tuas palavras o que tu quer, pede para ele fazer um prompt, vai num chat e coloca uma pesquisa aprofundada para ele fazer essa pesquisa de mercado. Então assim, ó pessoal, a terceira seria Boutique B2C Premium. Então assim, ele traz aqui o que vale mais a pena, o que não vale, e eventualmente tu consegue te encaixar. Daqui a pouco a primeira é mais rentável, mas não é para ti. A segunda ela não é tão rentável, mas é perfeita para o que tu quer fazer.
E aí tu vai nesse ponto. Aí tu pode, a partir dessa conversa, dizer: gostei mais da segunda opção, traça uma estratégia de marketing para mim, traça uma estratégia para mim, sabe? Então, é algo que tu consegue utilizar de uma forma muito profunda, tá? Vamos ver aqui no finalzinho esse rebrand, como é que ficou aqui totalmente. Aqui mudou, né? Mudou. Seguiu o nome, legado jurídico, fez um L, fez um J aqui, tá. Show de bola. Mas então é isso, pessoal. O ChatGPT, ele tem um poder muito grande desde que tu saiba como usar. Então, assim, dicas finais. Use o modo ditar para tu conversar com o ChatGPT, explicar as minúcias do que tu quer, porque eu quero que faça assim, mas eu quero que entenda assado, sabe? Conversa aqui, fala exatamente o que tu quer, ele vai ditar. E tu pode ditar e dizer assim: abaixo eu vou botar uma especificação do que eu quero. E aqui tu deu playzinho, aí tu pode depois seguir escrevendo. JPG, eu quero, me dê uma resposta tararã, sabe? Pode seguir, tu pode colocar anexos. Nesse meu caso aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui só para fins de estudo, né? Peraí. Isso aqui, por que ele vai deixar eu botar? Ó, você pode enviar até 20 arquivos. Então, assim, o máximo é 20 arquivos, tá? Para colocar aqui no... para ele analisar junto com o que tu tá pedindo, né? Então, no máximo é 20. Ele não deixa botar vídeo, só pode botar documento, PDF, foto, imagem, né? Não vai poder botar vídeo. O que mais? Áudio ele deixa também, ele transcreve áudio, pessoal. Então, se tu tem um áudio aí muito grande de alguém, hoje as ferramentas já têm a transcrição. Mas se não tiver, né, usa o áudio. Outra coisa, anonimização, pessoal. Vamos lá. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho aqui. No meu caso, deixa eu ver aqui se eu tenho fatura. Vamos lá. Tem alguma fatura aqui, será? Eu não tenho nenhuma fatura. Pelo menos não tem aqui. Mas vamos lá. Digamos que tu tem. Vou pegar aqui uma fatura. Fatura. Celular. Qualquer uma aqui. Imagem. Aí vem um exemplo aqui. Tá, show. Vou pegar essa imagem aqui. Salvar a imagem como. Parará. Tá, olha só. Tem algum processo que demanda que tu faça uma análise de uma fatura. Eu tô com essa fatura aqui. Tá? Uma das dicas finais. A anonimização, tá, pessoal? Toda essa fatura aqui. E aí, seguinte. Aqui vai ter o nome do cliente, ó. Vai ter o nome do cliente, o endereço, tá? Qual o plano contratado. Mas daqui a pouco eu não quero isso. Eu quero fazer uma análise dessa parte de baixo aqui, ó. Sabe? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui minha ferramenta de corte novo. Eu pego aqui, ó. Parará, plano contratado, aqui, ó. Valor da nota fiscal, ver se não tem aqui dentro. Aqui tem o nome do cliente de novo, ó. Que daí tem a nota de serviço. Não, não quero que pegue o nome do meu cliente. Eu quero que pegue aqui o valor dos serviços, ó. Aqui deu 11 pila, não sei o que, tá. Aqui não vai ter o nome dele. O que eu pego? Jogo aqui, né? E vou perguntar. Analise se há uma cobrança abusiva. Sei lá, o que tu quer. Mas assim, ó, tu entende que tu não joga o nome do cliente ali, tu simplesmente pergunta se tem uma cobrança abusiva ali dentro. E ele vai responder, né? E aí, imagina que tu tá dentro de um projeto que tu tá falando de cobrança abusiva, direito do consumidor. E tu colocou como fonte desse projeto um livro de direito do consumidor, um livro, algumas jurisprudências sobre casos em que operadoras de telefone foram condenadas por abusividade, sabe? Tu ensina desse projeto como atuar, sabe? E aí tu consegue. Aqui tá, ó, pela imagem é um ponto que merece investigação. Claro que aqui o chat não tem nenhuma inteligência para isso. Oferta conjunta, tarará, ele vai explicar por quê, mas aqui ele pode viajar na maionese, porque eu não sou especialista em cobrança, eu não trabalho com isso, tá? Então assim, teria que ver, mas se tu já trabalha com isso, se teu ChatGPT já está acostumado com ações de
de direito do consumidor, provavelmente ele vai te dar uma resposta melhor que a minha. Se tu usar um projeto e estiver usando fontes que ajudem o ChatGPT a te dar uma resposta mais assertiva, melhor ainda, sabe? Então, esse tipo de coisa é que tu precisa ter cuidado, né? Se tu vai fazer direito à saúde e tu precisa botar lá os exames das pessoas para fazer algum tipo de análise, tira o nome da pessoa, isso é um dado mega sensível com base na LGPD, tá? Então tu precisa ter cuidado. O principal cuidado aqui, a dica que eu deixo final é para cuidar os dados, pessoal, principalmente. Porque fazer pesquisa, utilizar a potência dela aqui é excelente. O problema são os dados, tá? Então tu precisa ter muito cuidado com isso. Então vamos lá. Usa o modo ditar, usa os projetos para tu conseguir ter uma inteligência melhor naquilo que tu for trabalhar, cuida com os dados das pessoas, usa a anonimização, tá? Pega só o trecho que tu precisa analisar efetivamente, né? Não precisa colocar os dados da pessoa ali dentro, tá? Use GPTs, inclusive, vou deixar aqui embaixo o link de todos os GPTs que eu tenho aí à venda para tu poder facilitar o teu dia a dia, advogado. Desativa aqui nas configurações, né, o uso dos dados para fins de treinamento. É em armazenamento? Não, é em segurança, controle de dados. Melhorar o modelo para todo mundo? Não, todo mundo que se errar. Tu tá pagando, não tem que melhorar para todo mundo. Deixa que o pessoal do gratuito melhore o mundo aí, tá? Então tira aqui para tu não ter problema com isso, tá? E é isso. Não esquece de me seguir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, né, com outros advogados que precisam entender um pouco melhor como utilizar o ChatGPT no dia a dia. Deixa eu voltar aqui então para minha tela principal. Então é isso, advogado. Tá com a cabeça cortada aqui. Então é isso, advogado. Por hoje é só, né? A gente vai seguir conversando aí sobre diversas coisas que estão acontecendo no mercado de inteligência artificial, para os escritórios de advocacia, tecnologia, gestão, marketing, mas hoje foi sobre o ChatGPT. E praticamente tudo que eu expliquei aqui, tudo, funciona para todas as outras IAs, tá? Mas se for do teu interesse que eu traga um vídeo específico do Cloud para mostrar os botãozinhos específicos do Cloud, do Gemini, do Perplexity, entre outras IAs, bota aqui para mim aqui que tu quer saber, que aí eu consigo te ajudar, tá bom, advogado? Mas ele serve tudo igual, talvez mude um nomezinho ou outro, a configuração vai estar em outro lugar, mas funciona para todas. O importante é tu escolher uma inteligência artificial para tu utilizar. Eu recomendo aqui ou o Cloud da Anthropic ou o ChatGPT aí realmente da OpenAI, que hoje são as duas como é que eu vou te dizer, as que estão competindo mais para conseguir chegar mais longe para uso profissional de dia a dia e com segurança de compliance e tudo mais, né, nas versões business. Essas são as duas principais. A Google é boa, mas ela fica um pouquinho para trás. Então, só se tu usa tudo do Google, vale a pena tu utilizar o Gemini. Né? Então, o Perplexity também é uma boa, mas ela está meio isolada assim dos outros. Tem que ver se ela vai ter algum tipo de vinculação específica para poder utilizar com mais propriedade. Copilot só se tu usa tudo da Microsoft, senão tu pode seguir escolhendo uma, né? E aí o ChatGPT é a mais popular, uso o ChatGPT, não tem problema nenhum, tá bom, advogado? Então, acho que por hoje era isso, né? Não esquece de dar o likezão para ajudar, compartilha com outro advogado, comenta qual IA tu tá usando aí, as dúvidas que tu tem, se tu quer outro vídeo com outras IAs, e a gente segue se falando. Valeu, advogado? Fui!